Muito bom dia, persona singular entrando no seu lar. Sejam todos muito bem-vindos nesta temporada incrível de saúde e bem-estar. Já aumenta o volume do seu rádio, conecta o seu computador, acessa o nosso YouTube, @Difusora Maravilha, para conferir esta matéria e outras que nós já gravamos aqui ao longo dessa temporada. Aliás, essa temporada está tão especial que nós já fomos convocados a mantê-la em agosto, doutora. Olha, que ótimo. Exatamente, já estou te comunicando aqui em primeira mão. Já fomos convidados a não, mantenha mais, faz mais, porque o assunto está muito, muito legal. Diante da insistência. E diante da insistência, nós vamos continuar, porque esse estúdio tá bonitão. Cada dia mais lindo. Esse estúdio tá assim, batendo no meu coração mais forte, porque tá lindo, tá ficando maravilhoso para você. Minha amiga, meu amigo que tá só me ouvindo, acessa o canal no YouTube, a gente tá em audiovisual para você ver a gente, lindas, maravilhosas, loiras aqui. Loiras. Gente, mas antes de mais nada, eu quero agradecer aos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça, que é a Dueto Concept. Aliás, o meu convite é para você ver o meu look aqui hoje de dueto. Linda. Vim nessa roupa, um estilo europeu, aliás. Olha. É uma nova moda lá na Europa, esse conjunto que é um style mais sofisticado, mais leve, pra gente, como a gente quer levar a vida, né? A Nick está antenada, então, as tendências da Europa. Super antenada. Super antenada. É chique, né? O verão europeu está chegando. Exatamente, o verão europeu. E assim como a Dueto Concept está ligada na moda, a Dueto há mais de 30 anos veste homens e mulheres muito elegantemente, aliás. Eu me sinto muito elegante hoje aqui. Está. E estamos também de Divas Joias. Eu e a doutora Júlia, porque eu já emprestei para ela aqui as outras joias da Divas Joias. Tá linda? Essa combinou super. É. Aliás, a Divas Joias tem uma oportunidade excelente para você empreender. Eu vou colocar o telefone aqui e você pode acessar também as nossas redes e acompanhar. Mas entre em contato pelo 98812-9243. Chama eles lá e pergunte, eu gostaria de empreender. Você vai poder revender as joias, ganhar dinheiro, ficar bonita e rica, né? Com certeza. Seria muito legal. Quem não quer? E quem não quer cuidar do seu dinheiro também, com o Sicoob Credial. O Sicoob cuida do seu dinheiro, é um dos nossos patrocinadores, está aqui conosco. Sicoob Credial na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha, tá bom? E olha, só para encerrar, antes de eu chamar o meu convidado aqui, que o assunto é babado hoje, minha amiga, meu amigo, você que tá assim se sentindo um pouquinho cansada, um pouquinho fora do peso, quer cuidar um pouco mais da tua saúde? Cola na gente que o assunto é contigo, tá bom? Mas, por falar nisso, as Drogarias Bem Popular também tá conosco aqui, fazendo com que esse programa aconteça. Drogarias Bem Popular, onde economizar é o melhor remédio. Chega de conversa, a doutora Júlia está aqui na bancada. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Nossa especialista médica, que o assunto é medicina e saúde, com o nosso convidado, doutor Renato Mosselini, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. O doutor está um pouco apreensivo, né? Porque a gente já chegou aqui falando um monte, já estávamos nos bastidores debatendo assuntos do dia a dia. Aliás, assuntos que todos nós queremos saber, né, doutora? Sempre, saúde, sempre é importante saber mais sobre saúde. Eu estou aprendendo muito, inclusive. Não, eles estavam aqui batendo um papo, eu falei, peraí, eu quero saber essa história aqui, inclusive os nossos ouvintes, que todo mundo quer saber sobre alimentação, qualidade de vida. Dr. Renato Mosselini é endocrinologista e nutrólogo. Achou o nome difícil? Não é difícil, não. É algo do seu dia a dia. Não é mesmo, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Então, doutor Renato, fala com a gente, assim, a nutrologia é o médico especialista em emagrecimento, é isso mesmo? Bom, a nutrologia é uma especialidade médica que usa, na verdade, a alimentação, a medicação, né? A suplementação alimentar como uma forma de gerar mais saúde, tá? Então, nós utilizamos, então, a nutrologia como uma forma de gerar qualidade de vida. E a obesidade, dentro de todas as doenças que nós tratamos, é uma delas. Entendi. Então, quer dizer que através da dieta, a gente não tem objetivo somente de manter o peso ideal e etc. Nós temos o objetivo também de melhorar a saúde e qualidade de vida. Exatamente. A grande maioria hoje, mais de 50% da população está acima do peso, né? Então, hoje, 25%, 26% da população brasileira, da população mundial, perdão, ela já está com obesidade, né? Uau!
grave, né? E a tendência é que aumente cada vez mais esses números, né? Mas isso por quê, doutor? Por conta da alimentação ou por conta do estilo de vida? São inúmeros fatores, né? O estilo de vida está preponderantemente impactando nesses novos índices, né? Pessoas cada vez mais sedentárias, né? Mas o que mais impacta hoje é a alimentação. Cada dia mais nós temos alimentos mais industrializados, né? Com alto teor de gorduras, de açúcares, né? Embora hoje a gente até consiga identificar nas prateleiras dos mercados, né? Os alimentos lá, alto teor de sódio, alto teor de gordura, de açúcar, enfim, né? Para tentar conscientizar um pouco essa população, mas o ganho de peso está muito mais relacionado à ingesta alimentar de alimentos cada vez mais açucarados, né? Com muito carboidrato. Então, hoje, né, a gente perdeu um pouco a capacidade de encontrar alimentos cada vez mais saudáveis, né? A questão também, alimentos mais transgênicos e outras coisas, né, acabam interferindo também nesse processo de ganho de peso, né? E a obesidade, ela não é somente um problema estético, que as pessoas normalmente falam assim, tá me incomodando aquela gordura, mas principalmente um problema de saúde, porque muitas doenças estão associadas ao ganho de peso, correto? Muito. A obesidade é uma doença, né? E é uma doença sem cura, né? Nós conseguimos a doença, então, a obesidade não existe medicamento ou tratamento definitivo para a obesidade. O que nós temos hoje, na verdade, são tratamentos que mantêm a perda de peso após você ter emagrecido. Se nós pegarmos, por exemplo, um paciente bariátrico, né? Ela é uma terapia definitiva? Ela não é uma terapia definitiva, né? Ela vai te ajudar através por um desvio, ou seja, uma inabsorção, né? Por um processo de desvio do intestino, você acaba desabsorvendo um pouco o que você come e pela redução do estômago, então um processo mecânico, de diminuição mecânica da quantidade que você consegue ingerir. Mas a partir do momento que você volta a comer, né, o corpo se adapta e você volta a ganhar peso se você não tiver uma mudança de estilo de vida, que é comer direito, introduzir uma atividade física, né, e tantas outras coisas que são necessárias. Aquilo tudo que todo mundo sabe, mas a grande maioria das pessoas não faz. E é difícil fazer, E tem né? um ponto interessante, doutor, que eu já quero perguntar aqui, já que o senhor é nutrólogo e se fala nutrologia, tem a ver com nutrição. E os nutrientes, me parece que de alguns alimentos, ou da grande maioria dos alimentos hoje, estão cada vez menos sendo absorvidos pelo organismo, devido a esses alimentos processados e prontos, e que vêm já, né, praticamente na mesa. A pessoa não tem mais aquele processo do preparo. Isso também perde a questão da nutrição? Muito, né? O que nós falamos hoje, nessa questão de desabsorção, é que a grande maioria dos pacientes... Nós falamos hoje em disbiose intestinal. O que é uma disbiose intestinal? É uma alteração, né, da quantidade da microbiota intestinal, né, fungos, bactérias, vírus, né, e com isso faz com que nós perdemos a capacidade, né, de absorver. Além disso, o excesso de açúcares, né, farináceos e tantos outros alimentos que são industrializados causam um processo de inflamação. E esse processo inflamatório intestinal também acaba gerando uma alteração de todo o processo, né, de absorção. Então, muitas vezes, existem pacientes que comem maravilhosamente bem, mas quando você vai avaliar como que está os níveis séricos, né? Como é que está nos exames esses índices, né? Estão alterados. Por quê? Porque se você avaliar lá, nós temos vitamina B12, vamos pegar, por exemplo, né? Existe uma pandemia hoje de pacientes com uma deficiência muito grande de vitamina B12. E ela está relacionada à absorção, né, pelo intestino delgado, principalmente a primeira e a segunda parte do intestino delgado. Mas elas ocorrem pela microbiota intestinal. E aí, se existem essas alterações, você não vai absorver. Mesmo que ele coma bastante carne, bastante ovo, né? Não vai ter essa absorção. O paciente, mas eu como bem, mas eu não tenho essa absorção, né? E esse relato é importante, doutor. É muito importante. E como, né? então, a gente consegue repor essas vitaminas? Como que você, como médico, nutrólogo, orienta a reposição de vitaminas que não adianta, então, ser pela dieta? Porque se a gente come e não é absorvido, tem que primeiro regularizar a microbiota. Como é que é isso? Bom, para a gente fazer isso, a gente tem que olhar o paciente de um modo completo, né? Não adianta eu olhar para o paciente e olhar ele, eu tô com um paciente obeso, vou tratar apenas a obesidade, né? Então, a obesidade ela é multifatorial, vem de diversos fatores, né? O ganho de peso dele. Então, eu preciso olhar para ele e como é que eu vou fazer essa reposição? Muitas vezes a gente vou fazer uma reposição oral, né? Mas muitas vezes eu sei que
por exemplo, eu vou dar vitamina B12, vou dar metilcobalamina, que é a fase ativa dela, né? Então, eu tenho que observar muito bem isso, né? Tem que escolher o paciente. Eu olho, o paciente faz uma restrição de carnes, não come muita carne. Eu vou tentar com a vitamina B12. O paciente já faz uma alta ingesta proteica, come bastante proteínas, ovos e tal, e aí eu percebo que a vitamina dele está baixa. Eu vou tentar a fase ativa, que é a metilcobalamina, porque vai ter uma maior absorção. E aí, é claro, eu vou tentar tratar o intestino dele também, vou tentar diminuir o processo inflamatório, né? Vou usar uma N-acetilcisteína, que ajuda a diminuir, vou utilizar um probiótico, vou fazer com que ele coma mais fibras. Isso e tudo... tome mais água. Isso é difícil, né? Né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, a grande maioria das pessoas não tomam muita água. Nós temos uma necessidade de ingesta de água de pelo menos entre 30 e 35 ml de água por dia. Aliás, já servimos uma aguinha aqui para vocês, né, gente? Vamos tomar uma água. E aí, assim, então poucas pessoas tomam isso. Isso também interfere, né? Muito. Na absorção. Qual que é o mínimo de água que a pessoa precisa tomar durante o dia? Depende de pessoa para pessoa. Em média, entre 30 e 35 ml de água por quilograma dia. Então, se uma pessoa que pesa 100 quilos, ela tem que tomar entre 3 e 3,5 litros de água por dia. Aquela história, tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Um paciente de 100 quilos vai estar fazendo uma ingesta deficiente. Um paciente de 50 já vai estar fazendo uma ingesta superior ao que ele precisa. É por isso que o paciente deve ser individualizado, né? Exato. Não existe uma receita de bolo. E a nutrologia, ela preza muito por isso, pela individualização dos casos, né? Então, pega o paciente, ele chega lá no seu consultório, é avaliado conforme a necessidade dele. Exato. E a vida que ele leva. Exatamente. Cada paciente é um paciente. Cada Tá vendo, minha senhora? É um tratamento. Eu já tô falando isso, doutor, porque é o seguinte, tenho certeza que alguém lá em casa já pensou, metilcobalamina, o que... Não faça isso, tá? Consulta o doutor, que ele é especialista e vai te ajudar individualizadamente, como a doutora estava dizendo, porque cada um tem uma necessidade. Exato. Falo por mim. Exatamente. E além dessa medicação via oral, que são os comprimidos em suplementação, também existe um outro tipo de reposição. Sim, existe tanto a reposição intramuscular quanto a reposição endovenosa. Que são as injeções. São as injeções, né? Os populares, hoje muito difundido a soroterapia, os sorinhos, né? Ressaltando isso, quando é que a gente acaba indicando isso, né? A principal via de administração de qualquer suplemento vai ser sempre oral. É a melhor via, né? É a mais barata, né? É a que o paciente consegue manter de forma mais prolongada. A biodisponibilidade, é melhor também, né? E aí, comercialmente falando, hoje meio que se prostitui um pouco essa questão, né? Então, você consegue chegar em alguns lugares, muitas vezes, a gente ouve de colegas que acabam fazendo isso. Chegam lá e acabam passando para todo mundo. Eu não concordo, eu acabo não fazendo dessa forma. Eu acabo individualizando cada caso. Eu tento, primeiramente, repor tudo isso de forma oral. Depois de um período, eu avalio. Teve resultado? Não teve resultado? Não teve resultado. Então, agora eu vou pensar de que forma alternativa eu vou fazer essa restante dessa reposição. Que é importante, né? Então, assim, para o pessoal entender... Não adianta ir lá na farmácia e comprar um multivitamínico. Nossa, eu lembrei disso agora. Que tem todas as vitaminas. De A a Z. Não. É uma quantidade... Aí você talvez esteja entrando, né? Enfim. Não. Mas assim, a quantidade de cada vitamina desses suplementos, que tem todas elas, provavelmente é muito baixa e o paciente nem sabe de qual precisa. Exatamente. Correto? Além de ela ser infinitamente baixa para algumas delas, né? Outras têm um nível até legal, né? Mas o que importa mesmo é você tomar o que você precisa. Exatamente. Se você comer direito e tiver uma boa absorção, você vai conseguir colocar muito isso. Vamos pegar, por exemplo, o selênio, né? Que é uma substância, né? Se você comer uma castanha por dia, você já repõe ela. Sério? Uma só? Uma só por dia chega. Selênio é ótimo para envelhecimento. Envelhecimento. Como cirurgião plástica já. E para mulherada, cabelo também. Mas comam castanha. Aí tem que ser uma por dia. Uma por dia. E se eu comer... esqueci, não, vou comer 5 na sexta-feira porque eu não comi nos outros dias. Vai adiantar? Você vai, uma melhor parte vai do que aproveitar, nada. né? Melhor que nada, mas vai... Importante você ter uma determinada... Não precisa ser todos os dias, né? Mas só colocando como, por exemplo, uma forma de você repor através da alimentação, né? Vitamina B12 que a gente estava falando, né? Muito importante. Muito importantíssimo. Disposição, energia, memória, proteção neurológica, nos protege de doenças neurodegenerativas, né? Então, nós temos inúmeros benefícios com ela. E muitas vezes o que basta é você comer um ovo, 2 ovos a mais por dia, introduzir uma carne
tu já vai ter isso, né? Gente, o que o doutor está falando assim é muito importante. Só fazer um breve relato aqui, pessoal, porque eu me alimento bem, procuro me alimentar bem. Muito e eu bem. percebi que o meu intestino não estava absorvendo por um processo inflamatório. E olha só, vem com uma alimentação extremamente errada. Não, nos padrões atuais que nós vivemos hoje, é difícil você manter aquela alimentação limpa que nós tínhamos com os nossos avós, com os nossos pais, devido ao estilo de vida que a gente leva, mas também à disponibilidade dos alimentos. E aí, com a questão dos exames, essa observância, né, doutor, de saber o que está acontecendo. Porque se pensar, não, me alimento bem, eu tenho uma saúde, meu corpo está mais ou menos... Porque as pessoas imaginam, acontece só com o gordinho, né? Não, porque a pessoa está acima do peso, daí está errado. Não. Às vezes, ter essa observação é muito importante. E a nutrologia também, ela vem para desmistificar isso. Não trata somente os gordinhos, não, então, não. A nutrologia. Ela trata todo mundo e a ideia é fazer com que você tenha mais saúde, né? Então, você faz, de um modo geral, medicina preventiva. Uhum. Você, através da alimentação, de mudança de conduta, de padrões alimentares, você consegue prevenir doenças, né? Dentre elas, colesterol, diabetes e tantas outras doenças que podem ser mudadas ou evitadas se tu tiver um padrão alimentar diferente, né? Doutor, e uma pergunta aqui. A mulher, depois de uma idade, quando ela começa a entrar na menopausa, sabe, minha amiga, que começa a dar aqueles calorões, que tudo muda um pouquinho, muda também essa questão física dela? Tem a ver com a alimentação? Inclusive, enfim? a dificuldade de perder peso também aumenta. A dificuldade aumenta próximo da menopausa, certo? Certo. Nós entramos em declínio hormonal, né? Tanto o homem quanto a mulher entra em declínio hormonal a partir dos 30 anos. Então, se você consegue observar, a partir dos 30 anos você consegue ter você tem uma dificuldade maior de perder peso, manter teu peso do que aos 20 anos, né? Isso por quê? Porque você começa a ter um declínio na produção. A quantidade de hormônios que você produz é menor. E normalmente, aos 51, a grande maioria das mulheres aos 51 entra na menopausa. O que é a menopausa? É a parada de produção, né? Ou seja, a diminuição drástica de produção dos hormônios sexuais, né? Com isso, na pré-menopausa, que é um período que ocorre antes da menopausa, né? Quantos anos antes, aproximadamente? De 2 a 3 anos antes. Já tem né? gente fazendo contas aqui. E assim, não é aos 51. Por exemplo, nós temos pacientes com 40, 42 anos que já menopausaram. Menopausa precoce, né? E aí você começa a observar que elas começaram a ganhar peso, né? Maior queixa, nossa, eu menopausei, eu entrei na pré-menopausa e comecei a ganhar peso. Por que acontece isso? Porque os níveis hormonais caem bastante, consequentemente, a taxa metabólica, a necessidade, né, de calorias que o corpo tem também diminui. Só que nós mantemos a mesma rotina alimentar. Então, nós precisamos, por exemplo, de 1.500 calorias, nós continuamos comendo 1.800, 1.900 calorias. Esses 400 calorias a mais que a gente come, vai acumular na forma de gordura. Então, fisiologicamente falando, nós temos uma menor necessidade calórica após menopausa, né? Pós-menopausa. E o homem também entra na popular andropausa, né? Na verdade, chama-se hipogonadismo. Hoje caiu um pouco em desuso o termo andropausa, né? Mas é uma diminuição da produção hormonal que faz com que nós diminuímos a nossa taxa metabólica, a necessidade de calorias, né, para manter o nosso... Então, aquela situação que a pessoa fala, não, mas eu estou envelhecendo, é natural, não tem mais como perder, é mito. A pessoa pode ter uma qualidade de vida, manter... Claro que o envelhecimento é natural, a gente sabe que todos nós vamos envelhecer, estamos envelhecendo e graças a Deus estamos. Mas temos que envelhecer com qualidade de vida. Isso, esse é o fundamental e esse é um dos objetivos desta temporada, que inclusive eu e a doutora Júlia pensamos muito em como fazê-la para levar para a população. Como envelhecer com qualidade de vida, como melhorar a longevidade. Eu acho tão lindo esse nome, longevidade. Né? E manter isso na alimentação e na saúde. Sim. Se nós observarmos, né, 40, 50 anos atrás, nós tínhamos uma expectativa de 60, 65 anos, 70 anos, né? Atualmente nós temos uma expectativa de mais de 90 anos. Então, se nós observarmos as mulheres, elas vão ficar mais da metade da sua vida menopausadas. Uau, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Se você pensar que ela menopausar aos 45... ela vai ter até os 90 anos, são 45 anos de vida menopausada. E aí é justo você deixar essas pacientes com baixa qualidade de vida, porque é algo natural, porque é algo da própria idade, né? Com toda a tecnologia, com todos os conhecimentos que nós temos hoje,
por que não tratar? Por que não fazer algo que beneficie isso, né? Que dê qualidade de vida, né? Tem como, né? De forma responsável, você fazer algo que você melhore a qualidade de vida, dê mais qualidade de vida, torne ela mais ativa, mais independente, né? Porque as estatísticas sempre nos mostram a longevidade, o tempo de vida, mas o mais importante não seria isso, seria o tempo de vida saudável, De a qualidade de vida. exato. De nada adianta você viver 100 anos e passar 40 anos em cama. É aí que entra a nutrologia, entre outras especialidades, né? Com as reposições hormonais de vitaminas, enfim, melhorar a qualidade de vida e não somente os anos de vida. A ideia é você manter o paciente independente, né? Saudável, com força, com energia, disposto, né? Mantendo uma vida sexualmente ativa mesmo, né? Após isso, né? Após a menopausa. Que a grande queixa da maioria das mulheres é que elas acabam até tendo uma perda de qualidade, o casamento se torna ruim porque não conseguem mais ter uma relação sexual de qualidade porque ressecamento, calorões, queda da libido sexual e tal. E muitas vezes você tendo uma boa nutrição, né? E você muitas vezes fazendo quanto possível uma reposição, né, hormonal, você devolve a vida para essas pacientes. Exatamente, né? evita uma série de outros problemas, Sim. inclusive, porque muita gente fala, mas o que tem a ver? Eu vou continuar comendo do jeito que eu quero, não quero saber disso, não quero saber. Mas as interferências e o que acaba gerando isso, que são as questões paralelas, as pessoas muitas vezes esquecem de pensar. A questão social muitas vezes é muito mais grave do que a própria questão de saúde do paciente, né? Exato. E a gente tem que olhar, não tem como nós, como os médicos, nós não olharmos para o todo. Né? Muita gente olha apenas para a obesidade ou para aquela determinada situação de saúde. E o que aquilo repercute socialmente para ele? Na vida familiar dele, no trabalho, nas relações interpessoais, né? Muitas vezes você, devolvendo o paciente, tendo uma qualidade melhor de vida, ele se relaciona muito diferente, né? E aí tem consequências diferentes também, né? E essas pessoas, não falam nem mulheres, os homens e mulheres ali perto da queda dos hormônios, da menopausa ou andropausa, eles também têm, como a gente havia comentado, uma dificuldade de perder peso. Você mesmo falou que diminui o metabolismo, mas hoje em dia existem medicamentos novos, graças a Deus, que nos ajudam nessa perda de peso, não necessariamente precisando de uma cirurgia como uma cirurgia bariátrica, como você comentou. Você pode falar um pouco pra gente desses novos medicamentos que não são tão novos, mas popularizaram há pouco tempo? Peraí. Presta atenção, porque a pergunta é Ozempic. Resumindo. Chamando a atenção dos nossos ouvintes, porque todo mundo escuta essa palavra Ozempic para o que está fazendo. Todo mundo aumentou o volume agora. Aumenta o volume, liga para sua amiga, fala, você que está usando Ozempic, vem aqui escutar o doutor que vai explicar sobre o assunto. Bom, a Ozempic é uma medicação, né, que veio para revolucionar o tratamento da obesidade. Nós tínhamos antes dela a Saxenda, que era a Victoza, né? Quando se iniciou com ela. Então, ela é um análogo do GLP-1, uma substância que age sobre alguns hormônios intestinais que inibem a fome, né? Mas ela foi indicada para o tratamento da diabetes. Né? Uau, então, nasceu para tratar o diabetes. E observou-se que ela era efetiva no tratamento da obesidade. Uma pergunta, todo mundo pode utilizar? Não. Todo mundo pode utilizar sem acompanhamento médico, doutor Renato? Não, existem inúmeras consequências, inúmeros efeitos colaterais que podem ser causados, tá? Como é uma medicação nova, nós não temos estudos suficientes ainda para saber a longo prazo se tem algum efeito colateral, né, mais grave, né? Mas assim, essas substâncias que estão, né, presentes nessas canetas, né, que todo mundo está usando agora, elas acabam, sim, nos ajudando a ter uma perda de peso bem importante, tá? Por quê? Porque ela diminui a vontade de comer, ela diminui o esvaziamento gástrico. Então, o paciente, muitas vezes, acaba tomando ela, acaba constipando bastante, porque é um efeito colateral dela, né? Sério? Sério. Nem né? todos os pacientes. Nem todos os pacientes. Alguns pacientes têm só benefícios, né? Mas alguns acabam tendo, né? O que é importante a gente falar sobre ela, né? Eu acho que é bem importante. Ela foi desenvolvida para você utilizar durante algum tempo. O que a gente observa hoje? Que alguns pacientes acabam comprando ela, usando 1, 2, 3 meses, e pelo valor do custo dela, acabam não conseguindo dar continuidade. Só que o que ele acaba fazendo, né? Esses hormônios, essas medicações, eles agem sobre os hormônios. Você acaba bloqueando esses hormônios, você acaba inibindo esses hormônios.
né? Com a grelina e a leptina entre elas, né? E aí, quando você para de usar, você vai ter que ir aumentando ele gradativamente e você vai inibindo, inibindo, inibindo. Quando você para de utilizar, normalmente a gente não faz um desmame, a gente acaba parando de suco, né? Parando Acabou, não uso mais. Acabou, não uso mais e pronto. Você acaba reestimulando a tua fome, só que com muito mais vontade. E o que acontece depois disso? Normalmente, mais de 95% das pessoas que fizeram uso recuperam mais do que perderam. O Parabéns. efeito sanfona, tá? Então foi um gasto que eu considero... Então, resumidamente, assim, não é simplesmente comprar, ler a bula e sair usando. Não. Existe um período de adaptação para diminuir os efeitos colaterais. Existe o período de tratamento, que é onde você perde o peso. E depois existe o período de manutenção e retirada do tratamento. Isso tudo com acompanhamento médico. Exato. O que as pessoas buscam? Elas buscam emagrecer sem sofrimento e sem fazer a parte delas. Exato. Tá? Isso, milagre, o popular milagre. Come pizza e amanhã quer estar magrinho. Então, Pronto. assim, essa medicação, ela é uma ferramenta que nos auxilia em um processo. No entanto, o que é mais importante é que você consiga fazer uma mudança do teu estilo de vida. Você mude tua alimentação, né? Você comece a comer de forma mais consciente, de uma forma um pouco mais, com maior qualidade, né? Associa uma atividade física também, né? Então, normalmente as pessoas são sedentárias, comem um monte de porcaria. O que vai acontecer? Tu vai usar o Ozempic e você vai diminuir o que você comia, mas você vai manter o mesmo padrão alimentar. Quando você inibiu, você parou de utilizar o Ozempic, que você apenas tirou um medicamento que inibia a tua fome, você vai voltar a comer as mesmas coisas. Para você ter resultados diferentes, tem que ter comportamentos diferentes. Se você manter os mesmos comportamentos, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E aí não existe milagre, né? O que as pessoas buscam quando elas fazem de forma aleatória esse tipo de tratamento, né? Então, como o Dr. Renato falou, assim, o uso do Ozempic é uma ferramenta. Todo mundo que já fez dieta sabe como é difícil, né? O início da dieta, dá muita fome. O Ozempic ajuda nisso, a você mudar seu estilo de vida. E aí depois ele pode ser retirado porque seu estilo de vida já será outro. A partir do momento que você cria uma conscientização de que você tem que mudar, essa ferramenta já vai sendo desnecessária. Porque daí você consegue pensar o que você está comendo e não se deixar levar pelas emoções. Eu vou comer porque eu estou estressado, eu vou comer porque eu estou angustiado. Eu vou comer porque eu estou feliz. Porque eu estou feliz ou porque eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço chegar em casa. Não, o merecimento muitas vezes é muito grande, né? Então a gente merece demais e come demais, né? Então fica de resumo assim, o Ozempic é parte do tratamento. Ele não pode ser usado isoladamente porque há o reganho de peso após parar. E muitas vezes nós acabamos associando umas outras medicações que nos ajudam, tá? Pacientes ansiosos, por exemplo, a gente acaba colocando um ansiolítico que ajuda a inibir. Todo e qualquer ansiolítico não. Existem ansiolíticos que estimulam o apetite e outros que diminuem. Então a gente acaba associando alguns outros medicamentos até para não ter um aumento maior do uso. Não é só o Ozempic que existe, também existem outros tratamentos, outros medicamentos que podem ser utilizados e quem vai avaliar qual é o melhor tratamento para você é o médico. E hoje então assim, a partir de eu acho que de agosto já chegou o Wegovy, que é a Ozempic, que é indicada para o tratamento da obesidade. No Brasil nós estamos aguardando a vinda da Mounjaro, que é uma medicação que é revolucionário no tratamento da obesidade. Hoje a Ozempic promove uma perda entre 15% e 20% da perda de peso até 18 meses, né, de uso contínuo. O Mounjaro promove uma perda entre 25% e 30% dela. Uma cirurgia bariátrica. Uma cirurgia bariátrica. E já está em desenvolvimento uma outra substância chamada retratrutida, que promete ser ainda melhor do que a própria Mounjaro. Que é a tirzepatida, né? Que é uma outra substância. Então, que vai agir sobre três hormônios, né? Então, com muito menos efeitos colaterais. Então, fala-se que essa retratrutida tende, de um modo geral, a fazer com que se substitua a cirurgia bariátrica. Se fala, né? Nossa, nos meios de tão efetiva que ela é, né? Eu vi uma reportagem esses dias que o uso do Ozempic no mundo já está impactando a indústria alimentar, de roupas, porque fast food, que vende muito para a pessoa
que tem um peso superior, com grande quantidade, a estar sofrendo impacto do uso do Ozempic e outros medicamentos. A indústria de roupas, que fazia roupas maiores, agora está se concentrando em roupas de tamanhos menores. Ou seja, será que estamos entrando numa nova era sem obesidade? O que o senhor acha? Eu acho que vai demorar muito cedo para a gente chegar nesse momento. Até porque o que nós mais precisamos é de ter a conscientização. Nós temos medicamentos cada vez mais precisos, mais modernos, com menos efeitos colaterais e com muito mais resultados. No entanto, né, como eu comentei, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência em relação ao que a gente está comendo. Né? Nossa, doutor, então a gente está no nível certo, no caminho certo, porque um dos objetivos deste programa é conscientizar os nossos ouvintes e também os internautas que nos acompanham, se Deus quiser, do mundo inteiro. Já é inscrito no nosso canal? Se inscreve e compartilha este podcast com alguém que certamente precisa ouvir esse conteúdo. Doutor, foi excelente esse papo. Por mim, eu ficaria aqui horas, né? Eu também. Porém, assim, Thiago já fez sinal faz 10 minutos que era para acabar. E a gente precisa encerrar esse programa, porque já vai entrar no ar o Direto ao Ponto. Não desligue o seu telefone, eu ia dizer, se você estiver nos acompanhando através da internet, mas também não desligue o seu rádio, que aqui na 90.3 a programação segue. Doutor, eu queria saber onde que o senhor atende em Maravilha. Bom, em Maravilha eu atendo na Clínica Unitar. Na Avenida Sul Brasil, para você conhecer. Tem rede social para a gente falar para os nossos seguidores aqui? Sim, Dr. Renato Mosselini. Procure lá. Na dúvida, entre em contato conosco aqui que a gente passa. Tem o site também, drrenatomosselini.com.br. drrenatomosselini.com.br. Anote, entre em contato e agende a sua consulta. Isso? Isso. Atende em Chapecó e São Miguel do Oeste também. Isso, Chapecó e São Miguel do Oeste. Tá, é só entrar em contato nas redes lá, marcar o seu horário e ficar com saúde, qualidade de vida e o principal, doutora, longevidade. Longevidade saudável. Ah, gente, foi muito bom. Eu queria ficar sabendo aqui outras coisas de saúde que eu tenho certeza que as pessoas também querem saber. Mas o nosso horário está acabando. Precisamos encerrar. Obrigada, doutor, por ter vindo. Doutora Júlia, fazendo parte aqui da bancada comigo. Está sendo incrível, eu estou gostando. Eu estou adorando também. E vocês estão gostando? Deixe seu comentário. Que agosto estamos aí. Exatamente, mais um mês aí para tirar dúvidas das pessoas e possivelmente levar um pouquinho mais de conhecimento através da experiência, do conhecimento de vocês. Muito obrigado, doutor, porque é uma aula. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Não usem medicamentos sem orientação médica e, na dúvida, procurem sim um especialista. Não é qualquer um também. Vou perguntar para minha amiga, né? Minha vizinha que sabe. Não. Procure um médico especialista, Dr. Renato Mosselini, aqui, nutrólogo e endocrinologista, que vai tirar suas dúvidas. Muito obrigado. Até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Tchau.